Seja bem-vindo de volta, estudante, à Escola de Coaching da Galícia. Nós estamos aqui no módulo que trata da imunidade à mudança, das dificuldades que a gente tem para alcançar as nossas mudanças tão desejadas. E aqui, especificamente nessa aula desse tema, nós vamos abordar aqui a ajuda de um cliente que nos procura para tentar fazer uma mudança importante. Nós começamos a falar sobre ele na nossa aula anterior, é o Giovanni, né? E a gente quer tentar entender melhor quais são os esquemas que ele tem internos aí que os impedem, aliás, o impede de alcançar a mudança que ele tanto deseja. Vamos entender um pouco mais como é que as ferramentas de coaching pode ajudar a alcançar o objetivo dele. Vamos entender e observar também o papel que o coach tem para fazer perguntas poderosas e, finalmente, uma análise mais detalhada daquele mapa da imunidade, o raio-x que o Giovanni nos apresenta. Vamos lá? Eu sou Danilo Pastorelli, coordenador da Escola de Coaching da Galícia. Vamos lá? Vamos retomar aqui o caso do Giovanni e eu quero contextualizar melhor qual que é a situação dele, tá? O Giovanni é um sujeito, é um homem jovem, um adulto de 28 anos, não completou nem 30 ainda. Ele é solteiro, ele está acima do peso e sempre foi acima do peso. Ele é jornalista e tem aspiração televisiva, então ele tem vontade de ir para a TV e parte do desejo de mudança dele passa por isso, porque a imagem dele é importante que ele tenha uma imagem diferente na visão que ele tem, tá? Ele é muito ligado à família. Aliás, ele tem um histórico de bullying na infância dele. E ele já fez todos os regimes que você possa imaginar para tentar perder peso e não conseguiu. Bom, essa história do Giovanni é a história de muitas pessoas, você sabe disso, talvez até a minha. Só não sou eu aqui porque eu não tenho 28 anos, tá? Mas poderia ser também. Vamos lá. O que o Giovanni fez na sugestão que nós fizemos para ele ao completar o mapa da imunidade, o raio-x, a imunidade dele? Dá uma olhada. Você lembra a primeira coluna, e eu vou repetir até você aprender. Mas vou repetir mesmo. Primeira coluna são os compromissos, o desejo de mudança que eu tenho, são os objetivos de melhoria, né? No caso dele, ele quer perder os 15 quilos e permanecer com os 15 quilos para baixo, né? Não quer voltar a ganhar peso novamente. O que o Giovanni fez? Preencheu a coluna número 2, que são aqueles comportamentos, aquelas ações, aquelas decisões que ele toma ou não toma, que não o permitem alcançar o objetivo desejado que está na coluna 1. Então o que ele faz? Aliás, o que ele precisa fazer, na verdade, tá? Para alcançar o que está na coluna 1. Ele evita alimentos gordurosos, ele precisa evitar alimentos gordurosos. Ele precisa se exercitar mais, comer menos produto com açúcar, comer mais verdura e legumes, essa coisa que todo mundo faz quando quer emagrecer, né? Diminuir a ingestão de álcool, tomar menos vinho. O Giovanni é de família de origem italiana, né? Claro, você vai dizer assim, bom, é só ele fazer o que está na coluna 2. Se ele fizer tudo que está na coluna 2, ele consegue atingir o objetivo. Lê do engano, porque no caso do Giovanni, isso não é sempre para todas as pessoas, mas no caso dele, a questão com a obesidade dele tem a ver com questões muito mais complexas. É um desafio adaptativo. Então não basta tomar medidas técnicas, como por exemplo cortar alimento. Mesmo ele fazendo isso durante um tempo, ele acaba voltando para o peso anterior e até mais, ganha até alguns quilos a mais, porque o resultado do processo foi apenas um ataque técnico, não um ataque adaptativo. E o que o nosso processo de imunidade à mudança aqui diz é o seguinte: toda vez que estiver encarando um desafio complexo, uma solução que pede, aliás, um problema que pede uma solução adaptativa, não dá para responder apenas com questões técnicas. E aí ele começa a preencher a coluna número 3. O que está na coluna número 3 aí, ó? Compromissos concomitantes ocultos. O que está acontecendo na mente e no coração aqui do Giovanni que o impedem de alcançar o que ele se propõe para fazer na coluna 2 e alcançar aqui o objetivo dele, tá? Vamos lá, são os medos surgidos ao fazer o contrário da coluna 2. Se ele fizer o que ele tem que fazer, que está exposto na coluna 2, o
que acontece com ele? Que medo surge? Se ele parar de comer alimento gorduroso, se ele diminuir o açúcar, se ele parar de beber tanto, se ele comer mais verdura, o que pode acontecer com ele? Que medo ele tem? É o que a gente coloca na coluna número 3. São os compromissos concomitantes. Ele está comprometido com alguma coisa, mas não sabe exatamente o que. E aí, ao investigar, usando as técnicas de coaching, são as perguntas, mas você pode usar também outras ferramentas, a gente vai falar disso agora. Nós precisamos entender o seguinte: num processo de coaching, toda vez que você vai iniciar um processo de coaching ou vai mentorar alguém, alguns princípios precisam ser observados. Você já viu isso aqui na nossa aula de princípios e fundamentos de coaching, mas é bom lembrar, primeiro disso. Primeira coisa, você não tem que dar as respostas, tá? Não é papel do coaching dar dica para o seu coachee. Não é papel do coach fazer o mapa da imunidade. Olha, se eu pegar você fazendo isso, eu sou capaz de ir até a sua casa. Não é para fazer mapa para os outros. O mapa da imunidade é pessoal, é intransferível. Eu sei que você quer ajudar, mas não é o papel do coach fazer isso. Então, atenção. Você pode provocá-lo com perguntas, você pode instigá-lo para fazer investigações profundas dentro dele, mas você jamais vai dar as respostas que você acha que ele vai dar. Pode até ser as mesmas, depois ele vai preencher ali, mas você não vai dar nem a dica. Você pode fazer algumas provocações, isso dá para fazer. Então, ó, prática de perguntas, não é de resposta não, viu? Isso aqui é um dado importante, porque no caso do Brasil, a gente cansou já de ver profissionais dessa área, aí é uma crítica para profissionais da minha área, né? Que acabam vestindo a roupa do guru, do cara que dá as respostas. É um estilo que acontece aqui no Brasil e pode ser que sirva para muitas pessoas. Mas para uma mudança concreta, efetiva, real, não dá para ser dessa forma. As respostas têm que partir do sujeito, tá? Então, você pode fazer uma pergunta certa que revele muito mais do que uma resposta que você esperava. Esse é um primeiro princípio que deve ser observado quando a gente coloca aqui o mapa da imunidade à mudança. Segunda coisa, quando você começar a observar, entender as razões do Giovanni ou de qualquer outro coach seu, não é para ficar julgando, hein? Não é para julgar. Esse é um exercício que você começa a fazer com o passar do tempo e se torna mais eficiente em você. Observar sem julgar. Nós não sabemos quais são os contextos das pessoas, qual é o histórico dela, pelas coisas que ela já passou, qual que é a relação que ela tem com os pais, com os irmãos, com o cônjuge, com as pessoas que estão em volta dela. Nós não sabemos o histórico. A gente olha só a fotografia. E mesmo assim, quando um coach nos procura, ele nem nos fala tudo. A gente vai aos poucos com o nosso relacionamento coaching, aprofundando essa relação. Então, para de julgar. Eu sei que é difícil, mas é um exercício que todo coach precisa fazer. Então, não julgamento, observação, colha informações que sirvam de auxílio para o coach tomar decisões acertadas mais à frente. E, finalmente, eu não preciso nem dizer, mas é bom reforçar, confidencialidade. À medida que você vai tendo relevância no mercado e atendendo mais pessoas, naturalmente elas vão contando as coisas para você. Você precisa criar um ambiente de segurança. A gente está falando justamente sobre isso. Imunidade à mudança é porque o sujeito quer se manter seguro em alguma área que ainda não conhece muito bem. Nós precisamos manter a confidencialidade. Cria um ambiente de segurança e confiança para o sujeito, tá? Então, ó, existem várias ferramentas que você, como coach, pode utilizar para provocar, para cutucar o seu coach. Se você é líder de uma empresa e também está fazendo isso, você pode utilizar essas ferramentas. Se você não tem nenhuma dessas funções e nem sequer vai exercer a profissão de coach, também não tem problema. Há uma infinidade de ferramentas que você pode se auto-aplicar. No caso do coach, da relação coach, é muito importante essa troca entre o coach e o coachee. É muito importante que exista, para alguma das ferramentas, em especial o mapa da imunidade, uma troca com outras pessoas. Mas você pode começar a provocar, fazer as primeiras investigações com ferramentas conhecidas. Trouxe uma aqui para você, por exemplo, o modelo Grow, que aliás está disponível, já é conhecido, isso aqui foi feito nos anos 70, não me falha a memória.
Tá aqui, é só você observar. Você já deve ter ouvido falar do modelo Grow, né? Você pega aqui as letras iniciais, o G, o R, o O e o W, cada uma delas significa algo. Então, o G, por exemplo, é o objetivo. Então, eu quero alcançar um determinado objetivo, então eu tenho que expressar esse objetivo, registrar esse objetivo. Então, o que você deseja? No caso aqui do Giovanni, ele quer diminuir o peso. Veja, a ferramenta Grow não vai, em hipótese alguma, substituir o mapa da imunidade, como nenhuma dessas outras vai. Mas ela pode ser utilizada para começar a investigar o mapa da imunidade do Giovanni ou de qualquer outro. Então você olha para o objetivo, que é o G de Goal, reality, que é o R, a realidade, onde é que ele está, qual que é o momento presente, o que está se passando no momento presente, olhar para o momento do agora, o que é uma dificuldade, né? A gente olha sempre porque que a gente gostaria de ser, ou olha para aquilo que a gente já foi. Olhar para o real, o mundo do presente, é um exercício complicado. As opções, quais são as alternativas que eu tenho? O que eu poderia fazer a partir desse cenário colocado, que eu já olhei nos outros elementos, e o que eu vou fazer, o a ser feito, que é o W, né? O que eu vou fazer? E isso começa a estabelecer algumas relações com o objeto, que é o desejo da mudança. Nós vimos isso na aula passada, né? Então, ó, o Grow, como qualquer outra ferramenta, tem limites. Você não pode pegar uma ferramenta coach e ir aplicando para todo mundo, à torta e à direito, que achando que vai resolver a vida das pessoas, porque não funciona assim. Não é ferramenta. Não é ferramenta. É óbvio que para você trocar um pneu de um carro, você precisa levantar o carro, precisa do macaco. Mas só levantar o carro com o macaco não garante a troca do pneu. Você entende aqui? As ferramentas servem para facilitar o nosso acesso, mas não resolvem em si. Per si, elas não resolvem nada. Então elas servem, nesse caso aqui, mais para diagnóstico, tá? Vou falar de outra muito importante. Aliás, essa aqui nós temos um módulo específico só dela, que trata de análise de perfil comportamental. Mais do que isso, né? Identificação e análise de fatores comportamentais. É mais correto dizer assim, porque ninguém é uma coisa só. Você pode fazer e olha, eu posso garantir a vocês, há metodologias já testadas, que têm resultado interessante, que se aproximam bastante da realidade. Nenhuma delas exclui a outra. E eu sugiro aqui que a gente comece a dar uma olhada, tem alguns conhecidas, as mais conhecidas, que são essas duas que eu coloquei aqui, né. Tem o Myers-Briggs, né, o MBTI, que é muito famoso, são as 16 personalidades, baseada no estudo de duas mulheres, mãe e filha, na época ainda da Segunda Guerra Mundial, que a partir dos estudos lá do Carl Jung, criaram esse estilo de identificação de personalidades. É ótimo, excelente, dá para fazer. E a partir dos resultados que você consegue obter de personalidades ou fatores de personalidade colocados aqui, você começa a trabalhar com seu cliente. Essas informações todas são valiosas. E, de novo, não dá para julgar, porque cada um daqueles perfis que vão aparecer no resultado não tem nenhum mais valioso que o outro. Ah, um é de um jeito, outro é do outro. Cada um é o seu jeito, e como dizia minha professora de educação sistêmica, o seu jeito é o jeito certo. A maneira como você chegou aqui foi desse teu jeito e te garantiu a estadia, a sua sobrevivência. Então o teu jeito é o jeito certo. Agora, se está no desejo de mudar, se percebeu que já não dá mais para ficar assim, se algo te incomoda, é genuíno dentro de você, vamos partir para a mudança. Então esse é o primeiro, muito conhecido. Você pode pagar para fazer ou você pode, eventualmente, estar começando a sua profissão agora. Se você é um cara que está numa equipe de trabalhadores, de colaboradores e deseja fazer para conhecer melhor o que a sua equipe faz. Se você trabalha em RH, você já conhece. E talvez você possa até buscar os 16 Personalities que tem lá na internet. Se você entrar, dá para fazer um teste rápido, razoavelmente próximo daquilo que é colocado, baseado no modelo MBTI. Vale a pena, é interessante e te instrumentaliza com informações relevantes para olhar para o mapa da imunidade das pessoas e também para o seu próprio, tá? De novo, isso é apenas uma fotografia do momento. Ninguém é uma coisa só. Todos nós temos elementos de todos os fatores comportamentais. Nesse caso aqui do MBTI, dos indicadores tipológicos, baseados lá no Carl Jung, tá bom?
E tanto o MBTI quanto esse próximo que eu vou apresentar agora, que é o DISC, já são conhecidos há décadas, relevantes para o estudo das personalidades e para os processos seletivos, RH usa muito. O DISC, que são os tais 4 fatores comportamentais lá, que é a dominância, a influência, a estabilidade, a conformidade, é interessantíssimo para poder acompanhar as necessidades dos nossos coaches. Então, ó, você também tem aqui, eu estou fazendo uma sugestão, não estou dizendo que é para você fazer aqui. Você pode, inclusive, pagar para fazer. Tem empresas que fazem isso de uma maneira muito criteriosa. Se você não quer pagar e quer ter acesso a um teste de razoável qualidade, entra no IDR Labs. Ele é muito relevante, te ajuda aqui a compreender, tá? Bom, não preciso nem falar, conhecidíssimo na área da gestão, análise SWOT. Você pode inclusive jogar a análise SWOT para a sua vida pessoal. Isso tudo são ferramentas, instrumentos para começar a instigar o coach. Você não vai acabar ali, né? E aí a gente consegue olhar melhor para o raio-x da imunidade do Giovanni. Dá uma olhada. Quero perder 15 quilos. Tenho que evitar alimentos gordurosos. Tenho que me exercitar mais, comer mais verduras, diminuir a ingestão do álcool, beleza. Só que ele colocou agora os compromissos concomitantes. Algo que ele ainda não tinha olhado. Porque a coluna 3 são os medos. Que ele tem? O que acontece se ele fizer a coluna 2, vai gerar nele? Se ele fizer tudo que está na coluna 2, que é para tentar alcançar o que está na coluna 1, o que poderia acontecer com ele? Olha que interessante o que o Giovanni colocou. Ele tem medo de magoar a mãe dele. Sabe por quê? A mãe dele também é italiana. E quem sabe, quem nasceu em família que descende da Itália, sabe o quanto que as refeições são importantes. A massa que a mãe faz, a tradição dos avós. Olha aqui, ó, magoar minha mãe. Não ser querido pelas minhas tias, porque a tia dele trazia doce, trazia coisa feita em casa. Pega mais um pouquinho, bem. Pega mais um pouquinho, bem. Ele tem medo de magoar. Olha só, olha só. Não ter mais onde ir no domingo, porque no domingo as pessoas se reúnem na família dele para comer. Você tá percebendo aqui o negócio? Então, assim, não é simplesmente parar de comer, simplesmente cortar caloria, parar de comer massa. Há muitas coisas anteriores a isso que vão gerar algumas questões para ele. Ele tem medo de acharem que não gosta da comida delas. Mas ele gosta, ele adora. Isso aqui é o que apresenta a coluna 3. Ela começa a desvendar as razões de por que a gente não consegue alterar o nosso comportamento. Tem muito mais a ver com questões que buscam soluções adaptáveis, né? Então o mapa do Giovanni revela algumas coisas para nós, né? O que é por trás da coluna 3? Porque essa coluna 3 é aquilo que é ainda que tenha que ser investigado, está mais ou menos colocado também, né? Mas o que está por trás disso? O que está alimentando esses medos que ele tem da mãe achar que não gosta dele não ter mais lugar para ir no domingo? Tem algo que está por trás disso. Quais são as crenças que alimentam esses medos dele? Porque é isso que, no fundo, é isso. Tem crenças limitantes que estão alimentando os medos que estão posicionados na coluna 3. Olha a complexidade para lidar com a questão da imunidade à mudança. Quais são as verdades inconscientes que estão ali alimentando que ainda não vieram à tona, que precisam vir, né? Para lidar com isso, precisa vir à tona. Qual lei interna? Eu chamei de lei interna, o Keegan não fala isso, mas é isso. Qual lei interna que está regendo o sentimento e a mente do Giovanni que o impede de conseguir enfrentar esses medos que estão na coluna 3, de alterar os comportamentos como estão dispostos na coluna 2, para atingir o que ele deseja que está colocado na coluna 1. E aí ele colocou, depois de muito conversa, depois de muita discussão, investigação, perguntas, porque é disso que se trata o trabalho do coach, perguntas, para levar a reflexão coach. Olha o que esse cara colocou aqui no mapa da imunidade dele.
eu acredito que se eu emagrecer muito, eu vou ofender os meus parentes. Porque ele vai ser o único magro, né? Olha só, é como se ele estivesse abandonando a família dele de origem. Eu presumo, porque é isso, porque a coluna 4 tem que ser colocada assim. Eu presumo, eu acredito que, porque são crenças. Eu presumo que quebrarei a lealdade ao meu grupo familiar. É como se ele estivesse abandonando o grupo de origem dele. Isso aqui é muito grave, é uma das coisas que eu falei para vocês na nossa primeira aula, que nos impede a mudança, lealdade ao sistema familiar dele. Eu acredito que serei traidor, olha isso que ele fala. Serei traidor se for um ítalo brasileiro magro. Olha só, é como se ele não fizesse mais parte. Então ele quebra uma das bases sistêmicas que é o pertencimento. Isso aqui explica porque ele, quando emagrece, volta a engordar. Ele já tentou todos os regimes e não consegue manter o peso mais baixo. Claro, essas crenças alimentam uns medos, que estão aqui na coluna 3. Esses medos da coluna 3 impedem que ele consiga, de fato, atingir aqui o que está na coluna 2 e nunca vai conseguir o objetivo desejado. No caso dele, é lealdade, é pertencimento. Isso só apareceu porque nós instigamos na coluna 4. Então, olha, isso aqui, olha só que complexo. Não é perder 5 quilos, ou 10, ou 1. Está ligado à identidade do Giovanni. Você está entendendo? É a identidade. Então, ele precisa ir além de uma mente socializada. Ele ainda está preso no platô da mente socializada. Claro, é óbvio que sim. Ele ainda depende da aprovação dos outros, ele quer ser aceito. Todo mundo quer, mas ele aqui em especial nesse desafio quer mais. Então, ó, ele pode ter reflexos que vão além dos objetivos iniciais. Veja, se ele alterar alguns comportamentos, a visão que ele tem em relação ao objeto, pode ser que vá até para muito além dos 15 quilos que ele quer perder. Então não é um desafio técnico, gente, pelo amor de Deus. Você percebe como que quando a gente fala sobre imunidade à mudança, nós estamos lidando de novo com questões mentais, questões cognitivas, com a inteligência do sujeito, mas também com as emoções, com sentimentos específicos, com o coração dele, né? Então, ó, olha que interessante, no caso do Giovanni, a lealdade e o pertencimento que ele não consegue, porque na verdade é um pressuposto que impede a mudança dele, que está ali, é o cerne do sistema de imunidade à mudança, estão ao lado do medo e da vergonha, que são dois elementos primordiais que impedem as pessoas de mudarem. Já falei isso aqui tantas vezes. Então, ó, ele precisa enfrentar um desafio que é adaptativo. Dá para enfrentar só com questões técnicas? Não. Bom, eu espero ter te provocado. Eu espero ter te cutucado para você começar a entender a complexidade que é o raio-x da imunidade. Até a próxima aula. Tchau, tchau.